Olá, boa noite, deusas e deuses que assistem o meu canal. Eu sou a Aline, sou terapeuta, uma facilitadora e apaixonada pela energia Kundalini, e esse é o meu canal, Eu Sou Kundalini. O intuito do canal é falar sobre espiritualidade, despertar, consciência e tudo aquilo que abrange a energia Kundalini. Então são muitos assuntos que eu ainda vou trazer aqui para conversar com vocês. Kundalini é algo que eu acho que é para todos conhecerem um pouco sobre o que é essa energia. E dentro do canal eu também vou fazer uma série destinada a todos aqueles que estão vivendo o vínculo Chamas Gêmeas, que é algo muito especial para mim também. Então hoje vai ser o primeiro vídeo direcionado a quem está vivendo o vínculo. E o nome da série vai ser O Caminho da União. Então, vocês que têm interesse pelo assunto, que estão vivendo o vínculo ou que pensam que estão vivendo o vínculo, dentro do canal vamos ter essa playlist, tá bem? Antes de entrar no assunto, eu vou responder algumas perguntas que chegaram para mim no inbox, que são perguntas como... são objeções ao título, né? Chama Gêmeos. Então vamos lá. Primeira pergunta é: parece uma fantasia romântica disfarçada de espiritualidade. Para mim não é coisa séria. Então, eu acho que muita gente sim pode entrar numa fantasia romântica disfarçada de espiritualidade. E existe mesmo muita gente pensando que está vivenciando um vínculo de chamas gêmeas e não está. Porque chamas gêmeas não é uma fantasia, e espiritualidade é algo que não pode ser disfarçada. Ou você sente a espiritualidade, ou você não sente a espiritualidade. Então, se você pensa que é uma fantasia disfarçada de espiritualidade, provável que você não esteja vivendo esse vínculo de chamas gêmeas e tá tudo bem. A2. Já me apaixonei intensamente antes e doeu muito. Não quero repetir isso com rótulo espiritual. São perguntas parecidas. E vínculo de chamas gêmeas não é paixão. Vínculo de chamas gêmeas é um vínculo sobre ascensão espiritual. E muita gente confunde o vínculo com paixão, com uma paixão intensa. Então, se você está vivendo uma paixão, você não está vivendo um vínculo de chamas gêmeas, porque a paixão acaba. E o vínculo é algo que não acaba, e essa é uma forma das pessoas diferenciarem um vínculo de chamas gêmeas com uma paixão. Pode demorar um pouquinho, porque existe um processo espiritual nesse lugar. Então, não, paixão e vínculo de chamas gêmeas são coisas bem diferentes. Temos usar o conceito chama gêmea para justificar um relacionamento tóxico. Sim, existem pessoas que usam o conceito para justificar estar em um relacionamento tóxico. De alguma forma, essa pessoa achou algum vídeo, se identificou em algum momento, mas eu acho que ninguém precisa de justificar para estar em um vínculo tóxico, não é? Chama gêmea não é tóxico, é um espelhamento. Então chama gêmea tem, não vou dizer que tem nada de tóxico, mas tem sim algumas questões, porque tem alguns karmas a serem depurados, mas só vai entender quem está vivenciando o vínculo. Então, se você está vivenciando um vínculo tóxico e você precisa usar algo para justificar, pode ser que você precise olhar em algo em você, né? Para a gente viver qualquer coisa, principalmente um relacionamento, a gente não tem que justificar. A única coisa que justifica um relacionamento é amor. E Chama Gêmea vem ensinar isso pra gente, que é por amor que a gente deve se relacionar. Então é isso. Não consigo distinguir chama gêmea ou trauma de apego. Acho isso perigoso.
Chama gêmea também não é trauma de apego. Eu acho que todas as pessoas que mandaram essas perguntas não estão vivenciando um vínculo. Chama gêmea não tem trauma, gente. Chama gêmeas é um contrato de alma espiritual, de ascensão, de iluminação. Então, tudo isso que vocês mandaram, todas as perguntas, não tem nada a ver com o vínculo chama gêmeos. Tem a ver com os vínculos que são vividos aqui na Matrix. Porque, como a gente se relaciona ainda por karmas, e a gente não se relaciona por amor, a gente se relaciona um com o outro por feridas emocionais. Chama gêmeas vem para fazer que a gente consiga curar essas feridas e entenda que sim, é por amor que se precisa ter amor para ter um relacionamento. Isso é chama gêmeas. Se você viver isso, esse aprendizado de que só é possível viver um relacionamento por amor, você encontrou o vínculo de chama gêmeas. Do contrário, não. Não existe trauma. Então, se parece perigoso para você, você não está vivendo o vínculo. Então, nós respondemos as perguntas. Gente, ela vai ficar aqui, porque ela gosta de aparecer nos vídeos, é a dona da casa, uma das donas. E aqui é tudo feito muito no amor, tá? Nós não temos um estúdio, nós gravamos porque é uma missão espiritual, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, e por isso eu estou aqui, passando por cima das minhas... esqueci a palavra agora. Nossa, sumiu. Mas enfim, eu estou aqui porque eu estou fazendo um trabalho realmente espiritual, que é um propósito para mim, principalmente esse assunto chama gêmeas. Como eu disse, foi o meu despertar, o meu coletivo, e eu tenho coisas para trazer para vocês, e por isso eu estou aqui, trazendo o meu amor, a minha verdade. E hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que vai ser até mais uma conversa, porque eu não consigo anotar nada, eu sou muito guiada com o que eu venho aqui trazer para vocês. Não vou chegar aqui fazendo um discurso bonito, ensaiado. Não é esse o meu propósito. Meu propósito é dividir com vocês um pouco o meu caminho, né, nesse vínculo, e trazer algumas coisas que a minha espiritualidade tem pedido, a minha egrégora. E nós vamos começar hoje, então, tudo isso. Como eu disse, o nome da série, né? Vai ser O Caminho da União. E eu sei que quando a gente fala o caminho da união, dependendo do lugar que você está nesse vínculo, para você que realmente está vivendo o vínculo de chama gêmeas, pode ter despertado há pouco tempo, ainda não entende totalmente tudo isso. Quando eu falo caminho da união, eu estou falando o caminho da união interior, que é a união mais importante que a gente vai aprender nesse vínculo, que a gente precisa chegar, que é a união do nosso yin yang, do nosso masculino e feminino internos. E é sobre isso que eu venho falar com vocês. Esse é o lugar que eu estou, e é um lugar muito maravilhoso, muito libertador, e um dos meus propósitos é dividir com vocês como chegar nesse lugar. Porque eu vejo que muitas divinas femininas, como a gente chama, não é? O lado desperto do vínculo. Eu sei que eu posso estar falando para divinas femininas, para divinos masculinos. Eu não vou fazer muita distinção disso. Mas como eu sei que são as divinas femininas que buscam os conteúdos, que são a parte realmente desperta, que sabem do vínculo, que são a parte que a gente fala consciente da dinâmica.
E eu sei que muitas de vocês chegaram nesse lugar de união interior, não é? Tem já um bom tempo que a gente vem trabalhando nisso, nas nossas curas. Quando a gente chega na união interior é porque a gente fez muitas curas ligadas à nossa espiritualidade. Esse é o chamado, não é? Chegar nas curas para que a gente chegue na nossa melhor versão. E realmente, assim, é um lugar muito maravilhoso, mas também tem as suas questões desafiadoras ainda, até que a gente chegue nesse lugar. Depois que a gente chega, precisa ancorar tudo isso. E eu vou dividir com vocês como aconteceu tudo isso para mim e por que eu tô aqui falando tudo isso para vocês. Então, a gente sabe que chamas gêmeas é um assunto muito extenso. Tem muita romantização nesse lugar. Não que o vínculo não seja algo romântico, porque existe um amor de almas. Mas é um amor que a gente ainda não conhecia. É um amor que vem mostrar pra gente que apego não é amor. Que dor não é amor. Que apego e dor são coisas que vêm na dinâmica, sim, para que a gente consiga olhar que tudo isso existe dentro de nós e que a gente precisa curar tudo isso. E quando a gente chega nessa união interior, realmente acaba a dor. E quem vive o vínculo sabe que sim, a dor existe. E o apego também, gente. O apego é algo assim libertador quando a gente consegue. Porque o apego à nossa contraparte é algo que por muito tempo nos acompanha. Até a gente entender tudo isso. Então, não sei em que momento vocês estão da dinâmica. Se quiserem, podem comentar aqui comigo se já chegaram nessa união ou não. Me perdoa, gente. É que com eles aqui tem que ser assim, tá bom? Então, voltando ao que eu estava dizendo. E aí, muitas de nós, não é, as divinas femininas, fizeram seu trabalho, conseguiram chegar nesse lugar de ancoramento do Yin, do Yang. E como eu disse, é um lugar muito libertador. É assim, como que fosse um sopro da espiritualidade para nós. E aí a vida começa também a voltar ao normal. A gente começa a cuidar de tudo aquilo que a gente acabou deixando para trás, com as nossas questões de cura que estávamos fazendo. E porque realmente precisa ser assim, senão a gente não para olhar para isso, não é? E as curas e a espiritualidade, tudo isso vem para que a gente faça esse trabalho, porque existe um trabalho de ascensão, né? E muitas vezes o que acontece é que a gente demora muito nesse lugar. A gente fica presa às nossas dores, fica presa ao masculino, achando que isso se trata de uma relação entre o casal, né? De uma relação de casal. E na verdade o vínculo não é isso. Enquanto a gente tratar o vínculo como uma relação de casal, a gente não consegue realmente chegar no nosso ancoramento. A gente não consegue chegar nessa união, que é a união mais importante que a gente precisa chegar, que é a nossa união com nós mesmos. Porque antes de você se unir à sua contraparte, ao seu masculino, você vai precisar fazer outras uniões. Primeiro de você com você mesmo. Então, seu Yin e Yang em equilíbrio. Sua energia feminina e masculina em equilíbrio. Depois, pelo menos para mim, começou a chegar muito a frequência 911 e a minha espiritualidade me mostrou que era a frequência da união. Mas uma união diferente. Claro, primeiro essa, que é a mais importante. E a união de nós com nós mesmos, e a união de nós com o nosso coletivo feminino.
com o coletivo também inconsciente, porque quando a gente chega nessa consciência de que somos um, a gente entende que a gente não está aqui para fazer nada sozinho. A gente está aqui para ajudar umas às outras, uns aos outros, até mesmo os masculinos, que vão também passar pelo seu processo, já estão passando. Quando a gente desperta, nosso gêmeo também desperta, já começa a fazer o processo dele, mas é totalmente diferente do nosso processo. Enquanto a gente fica focando fora de nós, e focar, mesmo que seja na sua contraparte, é estar focando fora de você. Porque dentro de você tudo já existe. Dentro de você, se você chegou nessa consciência de unidade, você já sabe que somos um e que não existe separação. A separação é apenas uma ilusão, é essa experiência que nós estamos vivendo. Então, eu vejo muito isso ainda, vejo que muitas não conseguiram chegar nesse lugar de união, talvez de união interior, talvez porque despertaram não tem tanto tempo e é um processo. Chegar nessa união interior é um processo. Mas muitas têm muitos anos e não conseguiram chegar. Eu, por exemplo, vou dividir com vocês que tenho 6 anos de dinâmica. E durante os 4 primeiros anos foi muita dor. Eu também romantizava muito tudo isso. Eu também imaginava que fosse sobre um vínculo romântico. E aí a gente fica buscando os vídeos. Barulho. A gente fica buscando os vídeos e muito desses vídeos, sim, trazem a romantização. Não vou nem dizer que seja de forma consciente, eu acho até que de forma muito inconsciente. Talvez porque aquelas pessoas estejam vivendo esse processo também de romantização. E eu sou muito grata a todas as terapeutas que, mesmo estando ali nos seus processos, se disponibilizaram de vir dividir com a gente tudo isso. Mas existiu sim uma romantização coletiva. Mas muitas conseguiram sair e muitas continuaram presas nessa romantização, que é um lugar que a gente não deve ficar mais. Entender que a gente está aqui reaprendendo a viver. A gente está fazendo esse caminho espiritual por um grande propósito, bem maior até do que a gente imagina. Nem tudo a gente sabe. Mas o que eu sei é que sim, estamos sendo preparadas para essa mudança que está chegando, né, na Terra. Estamos passando de uma frequência 3D para 5D. A Terra já está vibrando em 5D, mas nós, seres humanos, ainda não estamos conseguindo vibrar nesse lugar. E é isso que nós, Chama Gêmeas, estamos fazendo. Viemos fazer essa primeira parte do trabalho. E toda vez que a gente se cura, a gente leva isso para o nosso coletivo, para o coletivo inconsciente. E esse é o trabalho. A gente aumenta a nossa frequência para ajudar na transição planetária. E a transição planetária ainda é um caminho longo. Eu também vou trazer algum vídeo sobre a transição planetária, a era de Aquários, mas isso vai ser aos poucos. Hoje realmente eu estou focando nessa união interior. Creio que vou fazer mais até de um vídeo sobre a união interior, porque é um processo. Não é de um dia para o outro. Vai ter momentos que a gente vai pensar que chegou nesse lugar e ainda assim vai ter que voltar um pouquinho para trás, porque são muitos aprendizados até a gente chegar nesse lugar. E depois que a gente chega na nossa união interior também, são muitos aprendizados que vêm para nós. E aí isso eu vou dividindo com vocês meio que em tempo real, porque eu ainda estou passando pelo processo. Cheguei nesse lugar de paz, de amor próprio, de consciência. Encontrei o meu propósito e por isso estou aqui. Então vou dividir com vocês também que acreditem, porque tudo aquilo que a gente ouviu lá no início, em alguns vídeos de alguns terapeutas, que a gente ia encontrar o propósito, o amor próprio, tudo isso existe. Tudo isso existe, gente. Só que existe um caminho para chegar nesse lugar. E como eu estava dizendo,
São 6 anos de dinâmica e nos primeiros 4 anos eu fiquei muito presa em tudo isso. Mas teve um momento assim de mudança para mim. Foi aquele momento assim que eu já não aguentava mais a dor e também já não conseguia mais fugir. Eu já tinha entendido que eu estava vivendo o vínculo, mas passava por aquela fase de negação. Não estou, não quero, não vou fazer. Imaginava que eu pudesse continuar levando a minha vida normal, sabendo que eu estava vivendo um vínculo espiritual, mesmo sem muito contato, porque a gente sabe que o contato é bem pouco, principalmente no início, né? Cada um, depois do reconhecimento, vai cuidar da sua vida, existe essa separação, e aí tem muita coisa nesse lugar. Vou dizer também que não vou entrar em muitos detalhes sobre a minha dinâmica pessoal, porque, claro que eu vou preservar a pessoa, não é? Eu acho que a gente está aqui para falar de nós. Isso é importante para mim. Já até esqueci totalmente o que eu estava falando, mas sim, fiquei nesse lugar de fugir de tudo isso, até que teve um momento que a dor foi assim extrema e eu fui obrigada a olhar para dentro, fui obrigada mesmo. Eu perdi tudo. Trabalho, casa, tudo aquilo que me fazia focar fora de mim. Não vou falar que foi tirado momentaneamente, para que eu conseguisse olhar para dentro, para que eu conseguisse fazer esse trabalho. Hoje eu entendo totalmente, sou grata, porque eu nunca tinha tido um trabalho também que eu amasse. Eu até gostava do que eu fazia, mas hoje em dia eu tenho uma outra relação com tudo isso. E eu descobri que o que eu amo é trabalhar na minha missão, que é com a energia Kundalini. E aí eu vou começar a dividir com vocês, que esse foi o start, assim, foi a mudança para mim de tudo. Então, nesse tempo que eu vim olhar para mim e fazer minhas curas mais profundas, eu encontrei uma terapeuta. Nesse momento eu precisava, realmente. E essa terapeuta tinha algumas terapias energéticas que ela trabalhava, e uma me chamou a atenção, que era, vou dizer, ativação, né? Ativação ou desbloqueio dos canais da energia Kundalini. A minha energia ela já estava assim alta, eu já sentia um sentimento de paz grande dentro de mim, já tinha feito algumas escolhas, já tinha saído de vícios entre aspas, gente, mas assim, eu já não bebia mais, estava no processo muito de interiorização. E aí me chamou a atenção, e a minha alma me pediu que eu fizesse com ela esse desbloqueio não, a limpeza dos canais. E eu fiz. E aí sim eu iniciei meu processo de cura. E aí eu entendi o que era a dinâmica, que era realmente a minha cura, a minha ascensão, o meu caminho de iluminação. E que o meu gêmeo, ele fazia parte de tudo isso. Tanto que a gente sabe que existem os espelhamentos, e por isso eu já falei e volto a repetir que eu tenho um respeito muito grande pelos masculinos divinos. Depois que passa aquela fase da gente ficar culpando eles pelas nossas dores, quando a gente entende que ninguém tem culpa do que a gente sente, o masculino divino ele só mostra para nós que a dor existe e que a gente precisa olhar. E quando a gente faz esse trabalho com a Kundalini é a mesma coisa. Ela vai mostrar para nós todos os lugares que a gente precisa olhar. A Kundalini é a nossa cura, é a nossa ascensão, é a nossa iluminação. Tudo é Kundalini no vínculo de chamas gêmeas. Quando a gente tem o despertar, que a gente tem um encontro com o nosso gêmeo, é a nossa Kundalini que desperta. Esse é o despertar espiritual. E essa também é a diferença de quem está vivendo um vínculo e quem não está vivendo um vínculo, né? Então, se você não teve um despertar de Kundalini, se você não teve uma mudança muito brusca na sua vida em todas as áreas, principalmente
em todas, mas a espiritual é muito forte. A gente começa a entender coisas que a gente nem imaginou que existiam. Isso é um despertar de Kundalini. E comecei a fazer o processo, me apaixonei pelo processo. Não foi algo assim fácil, não foi. Olhar para tudo que a gente precisa olhar não é tão fácil, mas é a cura. E eu entendi que era como... se a gente, digamos que assim, vamos falar de curas físicas, porque ela também traz a cura física. Traz a cura de tudo, todos os nossos corpos, em todos os nossos campos. Físico, mental, espiritual, emocional, energético. Isso é a Kundalini. E eu sou apaixonada mesmo. Então, é como se quando a gente ficasse doente, vou usar essa forma para explicar para vocês. Como se a gente ficasse doente, a gente fosse num especialista, né? Num médico. E aí chegasse lá e ele falasse, olha, você tem esse problema, né? De saúde. E nós temos duas formas de tratar tudo isso. A primeira, eu posso te passar um remédio. Você vai tomar, vai aliviar a sua dor. E você vai conseguir levar isso por mais algum tempo. Até você decidir, sei lá, fazer realmente a cura, digamos que seja uma cirurgia. Você fazer uma cirurgia e aí vem a sua cura. Mas a gente sabe que uma cirurgia é algo que pode dar medo, que é um processo talvez que tem um pouco mais de dor ali naquele lugar. Então, na maioria das vezes, eu acho que a gente acaba escolhendo o remédio em vez da cura, não é? Então a gente acaba escolhendo olhar para fora de nós, de alguma forma. Eu não. Eu descobri que a melhor coisa que a gente pode fazer é realmente escolher a cura. Porque em algum momento a gente vai precisar escolher isso. E isso também é Kundalini. Então a gente passa muitas vezes, muitos anos na dinâmica. E sim, com toda essa dor que quem vive o vínculo sabe que nunca é o outro que desperta. São as dores emocionais que nós viemos para curar nessa vida. E aí a Kundalini vem nesse lugar para te mostrar tudo aquilo que você precisa olhar. Mas ela também vem realmente para te curar. E com esse trabalho de ascensão, eu também consegui chegar nos meus dons espirituais, porque a Kundalini vai trazer você para esse lugar. Abertura de terceiro olho, expansão do chakra coronário, expansão do cardíaco, equilíbrio dos chakras, chegar nesse equilíbrio yin yang. Tudo isso eu consegui a partir de que realmente eu trabalhei a energia Kundalini em mim. Cheguei a níveis de consciências assim que eu jamais imaginei. E cheguei no melhor lugar que eu poderia chegar e o lugar que eu quero ver todas vocês chegando, que é nessa união interior, que é o fim da dor. E assim a gente começa a ver a mágica acontecer, o propósito chegar. Claro que eu não vou dizer para vocês que é do dia para a noite, porque não é. Eu vou dividir muito verdade aqui com vocês. Esse é meu intuito, trazer a verdade para vocês. Então foi um processo, mas muito bonito, muito mesmo. Tanto que o meu propósito é trabalhar com energia Kundalini. Eu fui muito guiada, muito ajudada mesmo pela espiritualidade, para entender que realmente era meu propósito, para entender que realmente eu tinha que vir aqui trazer isso para vocês. Vou dividir que vir aqui trazer isso para vocês é uma das coisas mais difíceis para mim. Sempre tive muitos bloqueios com a minha imagem em fotos. Eu sempre fui muito tímida, tive muita dificuldade de falar em público, eu passava até mal. Às vezes eu ia fazer uma entrevista de trabalho e a minha dificuldade era imensa, mas a Kundalini me curou até nisso. Eu sei que eu ainda preciso melhorar muito, às vezes me incomodo quando vejo que tem que colocar o vídeo, mas o meu propósito é muito maior do que isso. Hoje em dia eu não tenho medo. Medo é uma coisa assim que eu quase nem conheço mais que existe. Tenho medo só quando realmente é algo que vai me colocar em risco, claro. O medo é para isso também, não é?
Vergonha é uma coisa que eu já tive muito em toda a minha vida, por ser muito tímida. Hoje em dia eu também não tenho. Principalmente porque eu estou trazendo a minha verdade para vocês. Então estou aqui assim com meu coração aberto. Vou errar, vou acertar, mas vou sim sempre trazer a verdade. E com muita paz no meu coração, porque sim, estou sendo muito ancorada pela minha espiritualidade. Encontrei essa espiritualidade, encontrei esse ancoramento. E é isso que eu quero dividir com vocês, porque todas vocês podem encontrar. Nós viemos para fazer as mesmas coisas. Nós viemos para ter os nossos dons espirituais. Somos todas curadoras. Somos todas curadoras. Pode ser que você queira trabalhar com isso quando você finalize o seu processo espiritual, que você consiga entender qual é o seu caminho. Pode ser que não, porque existem muitas coisas que eu quero dividir também sobre isso, né? Sobre o propósito, que nem sempre vai ser só espiritual. O espiritual ele já existe, porque somos curadores, então quando curamos nós, curamos o entorno, a nossa família, os nossos amigos. Isso também é uma coisa muito importante na dinâmica. Mas o propósito vai vir de várias formas para vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. Vou fazer um vídeo sobre o propósito também. Mas voltando, né? Então foi a Kundalini que me levou em todos esses lugares, assim. E aí eu entendi que as curas energéticas, elas são muito importantes, né? Muito mesmo. Muitas vezes a gente está com a nossa frequência muito baixa e a gente sabe que o vínculo de chama gêmeas também é isso. Esse aumento de frequência é preparar o nosso corpo para uma nova frequência, que é essa frequência 5D, que a gente já está. A gente já vem recebendo há muito tempo. Vou falar também das frequências que a gente recebe, porque elas mudam com o passar do tempo. Mas hoje vamos focar aqui na Kundalini e na união interior. Então isso, cheguei nesse lugar que eu jamais imaginei chegar. E quando a gente chega assim, a gente entende o que é o amor próprio. O amor próprio, ele é uma consciência, sabe? Eu penso assim, que antes de chegar nessa consciência, eu nunca tinha sentido realmente o que é o amor próprio. Porque o amor próprio é a nossa célula sorrindo para nós. A gente se olha no espelho, não é só gostar do que está no externo, é aceitar o que está no externo, independente de coisinhas que a gente se incomodava antes. A nossa frequência está tão alta, a gente sente o nosso interno tão bonito, que tudo muda. Isso é o amor próprio. E aí a gente chega nessa frequência que eu chamo a frequência da deusa, a frequência de Sofia, que é a frequência que a gente tem que chegar também. É uma frequência que nos deixa magnética, então o magnetismo existe e a gente tem que ter muito cuidado também nessa hora, porque é muito magnetismo. É uma frequência muito alta, muito transformadora. E só a Kundalini me trouxe para esse lugar. Mas voltando para as curas energéticas, foram muito importantes. Muitos momentos a gente precisou aumentar a nossa frequência pelas curas, então procuramos as terapeutas. Mas só com as curas não foi possível a maioria chegar nessa união interior. Porque a gente faz uma terapia energética, a gente aumenta a frequência, mas é algo que, mesmo que seja muito espiritual, que vem de fora para dentro de nós. De fora para dentro de nós. A Kundalini não. Ela mesma vai aumentar a frequência dentro de nós. Vai trazer todas as questões para a gente limpar. E aí a gente limpando, a gente aumenta a nossa frequência. A gente vai chegando no amor incondicional, que é uma das maiores frequências que existe. Na paz, que é algo assim muito transformador. E a gente vai chegando nessa plenitude também aos poucos. E por quê? Porque a plenitude é uma frequência muito, muito alta dentro de nós também. Então, muitas vezes a gente vai ter picos de frequência muito alta e algumas baixas, porque a gente está aprendendo a ancorar a frequência. O nosso corpo ele não está acostumado com uma frequência tão alta. E isso vem aos pouquinhos por isso, para que o nosso corpo consiga suportar essa frequência. Esse também é um trabalho que a gente está fazendo aqui, como chama gêmeas. Conseguindo ancorar essa frequência,
para que o planeta também consiga, né, fazer essa transição de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, gente, o que eu quero dizer que tudo para mim mudou com a Kundalini. E já me perdi de novo. E aí, falando das curas energéticas, muito importante, nós conseguimos aumentar muito a nossa frequência com essas curas. Quando a gente se cura, a gente também ajuda o coletivo a se curar. Quando a gente aumenta a nossa frequência, o nosso coletivo aumenta a frequência. Não só o coletivo das chamas gêmeas, mas o coletivo feminino inconsciente, que também precisa dessa cura. Hoje eu estou falando muito assim para as chamas gêmeas, mas o meu trabalho ele abrange todas as pessoas. Porque eu entendo que Kundalini é a cura de todos nós. E todos nós estamos precisando de tudo isso, não é verdade? Mas eu entendo que Chamas Gêmeas vem fazer esse trabalho, vamos dizer assim, de frente, né? Não tem como a gente fugir. Até porque a gente vem para ajudar realmente tudo isso. Existe um propósito muito grande no nosso coletivo. E aos poucos também isso vai sendo trazido para nós. E aí as curas energéticas ajudaram, a frequência do coletivo aumentou, mas realmente nem todas conseguiram chegar nesse lugar. Muitas continuaram presas em questões de relacionamento, enfim, continuar sofrendo, esperando que algo aconteça, esperando que o masculino te reconheça, esperando que o masculino diga que ame você. Então assim, você vai aprender que seja o seu gêmeo ou qualquer outra pessoa, tudo que você quiser receber de fora, primeiro você coloca dentro de você. Então, se você quer amor, chegue no seu amor próprio. Se você quer abundância, seja um ser abundante antes mesmo de ver a sua vida totalmente equilibrada nessa parte. É tudo dentro de nós. E vocês vão entender isso quando vocês estiverem trabalhando a sua energia Kundalini. Porque é meio assim, uma mágica. Ainda pode ser que fora de nós esteja o caos, mas dentro está tudo equilibrado. Então é uma paz muito grande, é um amor muito grande, é uma mudança de consciência. E o que veio para mim muito, como eu disse para vocês, fui muito preparada pela espiritualidade para vir aqui. Questionei também se realmente era Kundalini, porque muitas pessoas têm medo de trabalhar a energia Kundalini, né? Tem pessoas que acham que vão ficar doentes, que não vão conseguir suportar essa energia. E eu questionei isso porque eu queria vir aqui realmente com muita segurança do que eu vou fazer. E aí o que a minha espiritualidade passou para mim foi que a gente não precisa ter medo, tá? A energia Kundalini é a nossa energia. Ela vai trazer para você tudo aquilo que você já consegue ancorar. A gente pode trabalhar ela aos poucos. Tudo vai depender de como está a sua frequência, tudo vai depender de qual a sua busca. Então, o meu trabalho ele não é só fazer uma ativação. É um trabalho muito maior. Sobre o meu trabalho ainda vou falar um pouco. Ainda estou focando aqui com vocês na Kundalini. Então, o que passaram para mim, que sim, o que aconteceu foi, como a gente não conseguiu, mas muitas assim, não conseguiram chegar ainda nesse equilíbrio, e a Kundalini é o que vai realmente trazer tudo isso para você. Se você quer realmente a sua cura, se você quer chegar no seu equilíbrio, se você quer ver os seus dons espirituais vindo para você, é a Kundalini que a gente vai trabalhar. E a espiritualidade me passou que no início realmente não era para ser muito divulgado tantos trabalhos com a Kundalini. Agora tem outros terapeutas também que fazem e é muito maravilhoso o trabalho. Mas que agora o coletivo já tem uma frequência alta que pode sim trabalhar a energia Kundalini e acelerar essa cura. E aí vocês podem perguntar para mim, que já viram algo sobre dizer que pode ficar doente? Não pode ficar doente, gente. O que acontece é que a Kundalini cura todos os nossos corpos. Então, se você tiver algum problema de saúde que você precisa curar, ela vai te mostrar. Isso já aconteceu nos meus atendimentos de consulentes minhas
terem, por exemplo, infecção urinária. Mas não foi a Kundalini que fez elas terem infecção urinária. Elas estavam com a infecção e a Kundalini logo mostrou para elas. E aí elas foram, se trataram. E isso é a dor. É por isso que a dor vem, para mostrar pra gente que tem algo que a gente precisa olhar pra gente se curar. Não é assim que funciona? E todos os tipos de dor. Física, emocional, espiritual, mental, todos os tipos de dor. Ela vem pra gente curar ela, não pra gente ficar arrastando ela, nem pra que a gente fique negando que ela existe, não é? A gente viu que tá com dor, vai procurar um especialista. É assim que funciona. Então o que me passaram foi muito isso, que chegou esse momento. Todas aquelas que se sentirem preparadas, é claro, isso tem que vir do seu coração. Você vai entender que o vínculo de chamas gêmeas é coração puro, gente. Toda a verdade sobre o vínculo vai estar dentro do seu coração. Inclusive, eu quero dizer aqui que, se por acaso esse assunto Kundalini, despertar, transformação, se você pensa que você está num vínculo, mas você não está passando por isso, pode ser que você não esteja. Porque realmente a Kundalini é a certeza de que você está no vínculo. Essa ascensão da Kundalini. O que é a ascensão? É a ascensão da Kundalini. É a nossa energia subir, desbloquear os nossos chakras e assim a gente começa a receber tudo aquilo que já é da nossa alma, né? Por isso a nossa frequência vai subindo aos poucos. E a gente também vai recebendo tudo aos poucos. Porque se fosse de uma única vez, nosso corpo nem aguentaria. Então a espiritualidade é muito perfeita, tá? Aquelas que se sentirem à vontade já, que sentirem o chamado, a espiritualidade vai estar juntinho com a gente, pegando na nossa mão. Então, como eu estava falando, se a gente precisa acelerar a cura, sim, chegou o momento. Porque precisa chegar nesse ancoramento, tem sim coisas para acontecer. A espiritualidade realmente não trabalha com tempo, não é? Mas existe um porquê de tudo isso, tá? E eu vou trazer mais coisas para vocês. Hoje eu vou finalizar o vídeo, porque senão vai ficar também muito longo. E eu vou trazer mais um vídeo ainda sobre esse assunto, porque é um assunto que eu quero que vocês fiquem muito tranquilas, né? Sobre tudo isso que eu estou trazendo. Então, Kundalini é um chamado. Todas aquelas que já estiverem prontas vão entender o que eu estou falando. Se você realmente quer a sua cura, quer ser mestre de si mesma, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, então a Kundalini é um chamado para você, é um chamado para todas vocês. Então eu estou fazendo um grupo, estou começando a divulgar o meu trabalho. Esse grupo nós vamos trabalhar, claro, energia Kundalini de várias formas, tá? Tudo vai ser muito conversado antes de a gente decidir qual a melhor forma de trabalhar essa energia. Mas no grupo nós vamos trabalhar com a dança, com o reiki, com o tantra, porque o tantra é muito maravilhoso também, a gente precisa aprender sobre essa sexualidade sagrada. Vamos trabalhar meditações, respirações, um pouquinho de cada coisa que a gente precisa para trazer essa energia para cima e para depois aquelas que fizerem as ativações levarem tudo isso de uma forma bem mais leve, né? Todos os dias, vai ser por 30 dias a imersão do curso. Então todos os dias eu vou ensinar para vocês tudo que a gente precisa fazer um pouquinho por dia para que essa energia suba e a gente consiga tirar o melhor de tudo isso. Vou estar junto com vocês em todos os momentos. Esse é o meu trabalho. É algo também que eu quero ter esse diferencial, porque eu sei o que é trabalhar essa energia. Eu fiz a ascensão da minha energia Kundalini, então eu sei o que é isso, mas sei que é a cura e é isso que a minha espiritualidade está pedindo para trazer para vocês. Então todas aquelas que entenderem o que eu estou falando, que sentirem o chamado, vai ter a descrição aqui na bio do grupo, que chama O Despertar da Deusa. Lá também vou tirar todas as dúvidas. No meu privado também tem o telefone, o contato. E aí vocês podem vir para saber um pouco mais. Na próxima semana eu vou trazer ainda mais um vídeo falando um pouco mais sobre essa união e tiro mais algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser deixar nos comentários também, por favor. Quem quiser se inscrever também no canal, por favor, se inscreva.
E eu quero dizer que o grupo também, estou criando esse grupo, Despertar da Deusa, e a espiritualidade me guiou de fazer um grupo destinado aos masculinos, que vão despertar, que estão despertando, que também podem querer entender um pouco mais sobre o que é tudo isso, sobre o processo deles, porque o masculino também tem um processo e que a gente consegue trabalhar tudo isso. Então eu estou me disponibilizando a trabalhar com os masculinos que tiverem esse interesse de entender um pouco mais. Não só os masculinos que estão vivendo o vínculo de chama gêmeas, mas todos os masculinos, porque somos todos divinos, não é? E eu acho que esse chamado para a gente fazer essas curas, ser a nossa melhor versão, é para todos nós. Então, por hoje, a minha imensa gratidão sim, imensa mesmo do meu coração. E até o próximo vídeo, e a gente vai se falando, vou trazer ainda muita coisa para vocês. E eu sou imensamente grata, gente. É o que eu posso dizer. Eu sou Kundalini, você é Kundalini, todos somos Kundalini. E Kundalini é a nossa cura. Gratidão.